Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, professor. Bom, pessoal, ficou faltando a gente ver um último assunto, sabe? Que não é um assunto novo, mas, na verdade, a complementação do assunto anterior. O Arthur perguntou sobre tirar dúvidas da lista, né? Bom, ainda dando certo a gente terminar essa última parte do assunto que ficou faltando, a gente pode tirar alguma dúvida da lista para o final, tá? Mas o que ficou faltando, né? É porque assim, ó, a gente trabalhou, né, os principais teoremas de circuito CC, né? Que foram aí superposição, Thevenin, Norton e o da máxima transferência de potência. A gente viu que para poder calcular a resistência de Thevenin, né, a gente viu um método, que foi aquele de zerar as fontes, e a gente então calcular a resistência total ou equivalente vista dos pontos AB, que são os pontos onde a gente desconectou a carga, né? Só que a gente precisa ver outros métodos, porque nem sempre esse método é possível ser feito, sabe? Então, por exemplo, quando eu tenho fontes dependentes, esse método de apenas zerar as fontes, né? Que é colocar um curto na fonte de tensão e um circuito aberto na fonte de corrente, ele não é eficaz, né? Ele não é suficiente quando eu tenho fontes dependentes no circuito. Os exemplos que a gente viu, não sei se vocês notaram, de Thevenin, Norton e máxima transferência de potência, os exemplos que a gente viu nas últimas aulas foram só com fontes independentes, não foram com fontes dependentes, sabe? Com fontes dependentes, aí para eu calcular o R de Thevenin, que é o mesmo R de Norton, eu preciso de outro método diferente daquele, porque eu não consigo zerar uma fonte dependente, porque a fonte dependente, ela depende de uma outra grandeza do circuito, que não necessariamente é uma fonte. Então, por exemplo, se eu tenho uma fonte de tensão controlada por corrente, ela depende de uma corrente em outro ponto do circuito, e não necessariamente aquela corrente lá vai ser zero. Então, eu não consigo anular essa minha fonte dependente, sabe? A gente precisa ver outro método que não... embora a anulação de fontes ainda seja válida para as fontes independentes, né? Que é aquelas que não dependem de nada. Deixa eu só abrir aqui a nossa lousa. Professor, tem alguma previsão para lançar as notas no portal? Tem. Todas as notas, né? O prazo para serem postadas é até segunda-feira. Então, até segunda-feira, todos os professores têm que lançar todas as notas. Hoje é a aula do dia 24 de abril. 24/4. Dá um zoom aqui. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Ok, me digam aí se vocês estão conseguindo ver a minha tela.
Tá dando para ver aí a tela, pessoal? Tá, professor. Tá bom. Então vamos lá, né? Ok, beleza, obrigado. Então, vamos aqui. Então a gente vai trabalhar aqui, ó, um último assunto que ficou faltando, que são os teoremas com fontes, quando eu tenho fontes dependentes, né? Então os teoremas, eles se mantêm, todos os teoremas se mantêm, sabe? Exceto o cálculo da resistência de Thevenin. Então, o que a gente tem de diferente é o cálculo da resistência de Thevenin. Então vamos aqui, ó, mostrar o que acontece, né? Eu tenho o seguinte, ó. Observe, ó, o nosso primeiro método, né? Para R de Thevenin, que é igual ao R de Norton, né? Foi o seguinte, o nosso primeiro método foi esse, ó. Zerar as fontes, aliás, retirar a carga, né? Então vou fazer um circuito qualquer aqui, ó. Então tem um circuito aqui. E aí eu tenho aqui a carga, né? RL. Então a gente tira a carga, aí zera as fontes, né? Retira a carga. Zera as fontes. Esse foi o método que a gente viu. Eu vi, pessoal, que se eu der um zoom na lousa, eu consigo aproveitar mais o tamanho dela, sabe? Aí eu estou tentando trabalhar assim, vou fazer esse teste hoje. Então, zero. Por isso que eu estou ainda um pouco ganhando habilidade nisso aqui, sabe? Ó, zero as fontes. Então, retiro essa carga, chamo de A e B, ó. Né? Zero as fontes. A fonte de tensão vira um curto-circuito. A fonte de corrente vira um circuito aberto. Só que eu não entendo por que às vezes ele volta, sabe? Ele volta, ele sai do zoom. Eu tenho que ver uma forma de manter o zoom fixo. A fonte de corrente vira um circuito. Ó, ele volta, ó. Vira um circuito aberto, né? E aí o que eu faço? Depois disso, eu calculo a resistência total, que vai ser a resistência de Thevenin. Então esse foi o primeiro método. Eu retiro a carga, zero as fontes e calculo o R total, que vai ser o meu próprio R de Thevenin, que também é o mesmo R de Norton. Então, nesse primeiro método eu faço isso. Só que esse método só serve quando as minhas fontes são independentes. Independentes. Eu tenho que trabalhar com zoom, só que eu não sei por que ele está voltando. Eu fiz um teste agora há pouco, ele não ficava voltando, sabe? Deixa eu dar um zoom de novo. O zoom para o 0,5. Aqui. Então, fontes independentes. Só que quando eu tenho uma fonte dependente, que são essas fontes aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, uma fonte de tensão que depende de uma corrente. Aqui, ó, uma fonte de corrente que depende de uma corrente. Aqui, uma fonte de tensão que depende de uma tensão. E aqui uma fonte de corrente que depende de uma corrente. Né? Esse K é o ganho, né? Então pode ser esse K, pode ser 3, 2. Aí esse meu I é uma corrente em qualquer ponto do circuito.
A tensão V é uma tensão em qualquer ponto do circuito também. Aqui KV, né? Não sei por que está voltando. Aqui uma fonte de corrente dependente de tensão. Então, essa constante K a gente já viu, pode ser 3, 2, 1, 5, menos 3, é um número, né? Que multiplica a variável do circuito. Então, se essas fontes estiverem presentes, eu não consigo usar esse primeiro método. Eu tenho que usar outro método. Então, vamos ver aqui um dos outros possíveis métodos para eu trabalhar com esse tipo de situação, né? Então, se eu tenho fontes dependentes, ó, um possível segundo método, eu vou colocar aqui para a direita. Então, o segundo método é o seguinte. Não vai dar não, eu vou ter que trabalhar assim mesmo, viu, pessoal? Eu vou escrever maior agora aqui, ó. Eu vou ter que trabalhar desse jeito que ele fica só voltando para esse zoom. Aí vai atrapalhar muito, então eu vou escrever maior agora. Vou trabalhar assim, tá? Nesse primeiro método, foi o que a gente já viu, eu acho que acredito que vocês não tenham dúvida. Um segundo método é o seguinte, ó, que você pode utilizar para trabalhar aí, descobrir o R de Thevenin, que é o mesmo R de Norton. Um segundo método é o seguinte, você fazer Thevenin e Norton, que observa, ó, é um método que eu posso chamar ele de método de conversão de fontes. Porque a gente viu o seguinte, né, que é possível converter uma fonte de tensão para uma fonte de corrente e vice-versa, né? Ó, por exemplo, se eu tenho aqui o meu equivalente de Thevenin, né, que é um V de Thevenin, ó, e um R de Thevenin, eu posso converter isso para um equivalente de Norton, né? A gente viu, acho que foi na aula passada. O que eu uso para converter o Thevenin em Norton? Eu uso só a lei de Ohm, não é assim? Aqui o meu I de Norton e aqui o meu R de Norton. Por quê? Porque eu sei que o R de Norton é igual ao R de Thevenin. E se eu for converter de um circuito para outro, eu vou aplicar a lei de Ohm. Então, por exemplo, eu quero o I de Norton, mas eu tenho só o equivalente de Thevenin. Como é que ficaria o meu I de Norton? Meu I de Norton ficaria o V de Thevenin sobre o R de Thevenin. E se eu tivesse o contrário, né? Se eu tivesse não o V de Thevenin e o R de Thevenin, mas se eu tivesse o I de Norton e o R de Norton, como é que eu acharia o V de Thevenin? Aí o V de Thevenin, ó, seria R de Norton vezes I de Norton. Ou seja, dá para perceber que para eu converter aqui, ó, um equivalente Thevenin para um equivalente Norton, ou eu converter qualquer tensão e resistência em série por fonte de corrente e resistência em paralelo, basta eu usar essa fórmula aqui, que a gente já falou que é a lei de Ohm, né? Observe que se eu calcular esse V, vai ser R vezes I, né? Da mesma forma aqui, esse V é R vezes I. Então é a lei de Ohm. Então, pessoal, ó, o que eu posso fazer nesse método de conversão de fontes? Eu posso calcular para achar o R de Thevenin, lembra, né? Para achar o R de Thevenin com fontes dependentes, o que eu posso fazer? Eu posso calcular, ó, primeiro passo, calculo o V de Thevenin. Professor, como é que calcula o V de Thevenin? A gente já sabe, né? Retira a carga e calcula a tensão de circuito aberto, né? Tensão de AB de circuito aberto. E aí calcula a corrente de Norton. Professor, qual é a corrente de Norton? A gente tira a carga e bota um curto.
a corrente no curto, né, no curto entre os pontos A e B, vai ser a minha corrente de Norton. E aí eu uso essa fórmula. Não, qualquer uma dessas duas de cima. Vamos pegar aqui a de baixo. Ó. Quem vai ser o meu R de Norton, que é o próprio R de Thevenin? Meu R de Norton, que é igual ao R de Thevenin. Se eu isolar aqui, vai ser esse V dividido por esse I, né? Então vai ser o V de Thevenin dividido pelo I de Norton. Ou seja, é a tensão de circuito aberto dividido pela corrente de curto-circuito. Então esse é um segundo método. Eu posso calcular aí a minha resistência de Thevenin ou de Norton, pegando a tensão de circuito aberto, né? V de Thevenin, tensão de circuito aberto, e dividindo pela corrente de curto, que é a corrente de Norton. Ou seja, eu posso calcular o R de Thevenin e o R de Norton fazendo a metade do teorema de Thevenin, que é calculando só o V de Thevenin, e fazendo a metade do teorema de Norton, que é calculando só a corrente de Norton. Aí eu divido os dois valores dessas duas metades dos teoremas e encontro o R de Thevenin ou o R de Norton. Então esse é um dos métodos, tá? Um pouquinho mais trabalhoso esse método, tá? Eu tenho que resolver o circuito duas vezes, né? Tem que resolver o circuito para achar a tensão de circuito aberto e tenho que resolver o circuito de novo para achar a corrente de curto-circuito, para poder só depois dividir e achar a resistência de Thevenin ou de Norton. Então, mas é um método viável, tá? Funciona para qualquer circuito que tenha fonte dependente. Eu consigo fazer isso. E o meu terceiro método e último método que eu posso usar é colocar aqui, ó. Tá bem aqui nesse canto. Terceiro método. Esse terceiro método é bem interessante, sabe? Alguns livros não trazem esse que eu acabei de falar, esse segundo método. Pouquíssimos livros trazem esse segundo método aqui que eu acabei de mostrar para vocês, sabe? Mas ele funciona para todos os circuitos com fontes dependentes, tá? Segundo. Os livros trazem mais esse método 1, que é o que a gente já tinha visto antes, e o método 3, que é o que eu vou falar para vocês. A maioria dos livros trazem esses dois métodos. Então, o método 3 é o método da fonte de teste. Ele é bem interessante, esse método. Então, ele faz o seguinte uso. Ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, né, como é que eu vou explicar isso direitinho. Eu tenho um circuito aqui, vou fazer um quadrado representando esse circuito, tá? Aqui eu tenho um circuito que pode ter fontes de tensão, fontes de corrente, fontes dependentes, né? Ó. As dependentes a gente representa por losângulos, né? Ó, fontes dependentes e resistores, né? Então a gente tem aqui o circuito. E aqui a minha carga, né? Ó. Geralmente eu tenho uma carga que é o ponto onde eu estou querendo estudar o meu circuito, né? Que a gente chama geralmente de RL. Nesse método da fonte de teste, a gente retira a carga RL, retira a carga RL, deixa eu escrever aqui, então os passos, né? Ó. Retira a carga, e zera as fontes
mas as fontes independentes. Não vou zerar as fontes dependentes, zerar só as fontes independentes. E aí eu aplico, no lugar da carga RL, eu aplico uma tensão. Eu aplico uma fonte independente. Aplico uma tensão ou uma corrente. Então, aplico fonte independente na carga. Então, eu vou tirar aqui, ó, essa resistência, que é a resistência da minha carga. E vou aplicar aqui, ó, uma fonte independente. Professor, de qual valor? Qualquer valor, o valor que eu quiser. Os livros, geralmente, eles trazem uma fonte de 1 volt, tá? Por quê? Porque 1 volt é um número que não vai me acrescentar nenhuma dificuldade nas contas. Porque multiplicar por 1 e dividir por 1 é a conta mais fácil que tem de se fazer, né? Então, os livros trazem 1 volt. Mas você pode usar qualquer valor para essa fonte. Eu geralmente uso 10, que também não acrescenta muita dificuldade, né? Então, essa tensão da fonte pode ser qualquer valor. Os livros geralmente trazem 1 volt ou 10 volts. Eu vou chamar aqui de V de teste. V de teste. E aí eu vou resolver o circuito, ó. Resolvo o circuito. E encontro para achar o I de teste. O que é o I de teste? É o I, a corrente, que essa tensão de teste está mandando. Ou seja, quando eu coloco essa tensão de teste no circuito, ela, logicamente, vai mandar uma corrente I de teste para o circuito. Né? Se eu coloco uma fonte, fatalmente ela vai mandar uma corrente. Né? Ou vai receber, né? Também pode ser, não tem problema. Mas eu vou ter uma tensão de teste e uma corrente de teste passando nessa fonte, ou saindo dela ou entrando. Né? E aí o meu R de Thevenin, que é igual ao R de Norton, vai ser justamente o V de teste sobre o I de teste. Professor, por quê? Ó, muito simples, né? A ideia é muito simples, a ideia desse método, sabe? É até um tanto quanto bonito, né? Porque a ideia é bem simples. Deixa eu só baixar um pouquinho esse... Não consigo, né? Deixa eu ver se eu consigo baixar só um pouquinho isso aqui, porque ficou por cima aqui da frase anterior. Então, a ideia é muito simples, ó. Se eu considerar todo o meu circuito, né, ó, eu matei todas as fontes independentes desse circuito, né, ó. Aqui, né, ó, zerei as fontes, né, ó, independentes, eu matei todas elas. Então, eu estou considerando que esse meu circuito ele é uma malha resistiva. Então, uma malha resistiva, eu posso dizer que ele é apenas um resistor, porque essa malha resistiva vai me resultar, as associações dela, vai me resultar numa resistência total. Então, é como se eu estivesse considerando todo esse circuito como se fosse apenas um grande resistor. E aí, se esse circuito inteirinho é como se fosse um grande resistor, para eu achar o valor dele, que é a resistência equivalente de Thevenin de Norton, basta eu pegar essa tensão de teste e dividir pela corrente de teste que essa fonte mandou, vai me dar o valor desse resistor. Né? Então são Mas, esses professor, Oi.
Nessa explicação que o senhor deu, o senhor disse que a gente ia zerar somente as fontes independentes. Se esse circuito ainda tem alguma fonte dependente nele, ele não seria mais do que só um circuito resistivo, não? Não seria, né? Não seria porque essa tensão dessa fonte dependente, né, ela não estaria acrescentando potência ao circuito, né? Ela estaria só redistribuindo a potência do circuito, digamos assim, porque o valor dela, né? O valor dela depende de um valor que está dentro do circuito, ela não está trazendo nada de fora do circuito. Então é como se eu tivesse uma malha passiva, não uma malha ativa. E aí eu consigo considerar todo esse circuito com as fontes dependentes, né, como se fosse um grande resistor. É isso que essa teoria aí mostra. E quando você aplica esse método, né, que é um método que está presente nos livros mesmo, quando você aplica esse método e você simula ou faz a prática de laboratório, os resultados batem, ou seja, é um método que ele é confiável, ele é validado empiricamente, digamos assim, né? Embora eu não consiga te demonstrar o porquê que quando eu retirar as fontes independentes, as fontes dependentes se comportem como se fossem fontes passivas e não fontes ativas, né? Porque um circuito puramente resistivo, ele é um circuito passivo, né? Um circuito que tem fontes, né? As fontes independentes, né? Ou até as fontes dependentes, elas são elementos ativos, né? São elementos que agregam potência ao circuito. Eu não tenho como demonstrar isso, até porque eu nem vi, né, essa demonstração também nos livros. Eles trazem só a conclusão desse teorema. Eu acredito que se a gente for atrás dos artigos, né, desse teorema, né, os artigos que trouxeram esse teorema para os livros, né, eu acredito que a gente vai ver a demonstração, sabe? Mas eu nunca fui atrás de ver a demonstração disso. Mas é um método comum, esse método 3, né? O método 1, que é o que a gente tinha visto, e o método 3 são os mais comuns. Esse método da conversão de fontes é o que é mais difícil você achar nos livros. Mas ele também é simples, né? Basta eu pegar o V de Thevenin, dividir pelo I de Norton, que eu tenho o R de Thevenin ou de Norton. Então, pessoal, tem questões de concursos que caem mais esse método 3 aqui, sabe? Tem questões de concurso que ele diz assim, ó, considerando que você zerou as fontes e você aplicou na entrada do circuito uma tensão de tantos volts, foi medido com um amperímetro que a corrente saída dessa fonte foi de tantos amperes. Esse circuito pode ser representado por... Aí ele bota lá um equivalente Thevenin, um equivalente de Norton, bota só uma resistência, né? Aí o resultado seria só a resistência. Quando você pega essa tensão de teste e divide por essa corrente de teste, o resultado é a resistência equivalente desse circuito, que é justamente a resistência de Thevenin ou Norton. Eu até vou pesquisar, viu, Cartesiano, sobre isso, cara, é uma curiosidade interessante, né? Saber o porquê que isso acontece, né? Porque que mesmo eu tendo fonte aqui, o resultado desse V por I vai me dar só um resistor, né? Por quê, né? Isso é uma boa pergunta, tá? Deve ter uma demonstração para isso, mas eu confesso que eu teria que pesquisar mesmo, né? Porque Pois é, professor. Eu estava imaginando aqui que talvez seja porque essas fontes dependentes elas vão estar sempre dependendo de alguma forma de uma corrente ou uma fonte, uma tensão, desculpa, que está sendo gerada pelas outras fontes. Por isso que automaticamente ela zeraria. uhum. Isso, ela não estaria agregando, né? Potência de fora, né? Ela estaria só redistribuindo, digamos assim. Ela pegaria a corrente num ponto do circuito e ela vai multiplicar essa corrente por um K. Ou ela pega a tensão do circuito, multiplica a tensão por um K, né? A fonte ativa desse método aqui é essa, é a nossa fonte de teste. É a única fonte ativa, né? Essas fontes aqui, ó, elas estariam dependendo de valores produzidos por essa tensão de teste, porque ela é a única fonte independente do circuito, né?
Mas eu acredito que você falou está correto, né? É nesse sentido, né? Porque as outras fontes estão mortas, digamos assim. A gente matou aqui, né? Zerou as fontes independentes. Então vamos fazer exercício, né? Para a gente ver como é que se comporta isso aí. Então são 3 métodos, os 3 métodos são simples. Não são difíceis, tá? Vamos aqui, ó, nesse exemplo 1 aqui. Então ele quer que eu ache o equivalente de Thevenin. Aliás, a corrente no resistor de 10. Eu vou botar o circuito. A corrente no resistor de 10 ohms por Thevenin. Vamos começar com o mais simples. Então, vou fazer o desenho aqui rapidinho dele. Tem uma fonte de tensão. Eu vou tentar fazer não tão bonitinho, tá? Para a gente ver se a gente ganha um tempo. Então, uma fonte de tensão. Aqui um resistor. Aqui um outro resistor. Aqui, ó, a fonte dependente. E aqui o elemento que eu estou querendo estudar, que é o resistor de 10 ohms. Essa fonte dependente aqui, ó, ela é uma fonte de tensão, só que ela depende de uma corrente. Aqui um resistor de 2 ohms, aqui um resistor de 4 ohms. E essa corrente dessa fonte depende aqui, ó, é o IP, né? É a corrente no resistor de 2. E essa fonte de tensão ela é de 30 volts. Então tá aí esse circuito. Ele quer que eu calcule a corrente aqui, ó. No resistor de 10, só que ele quer que eu use Thevenin. Então vamos lá, ó, como é que eu faço por Thevenin, né? Por Thevenin, retiro a carga. Aqui ela, né? Ó. E aí eu nomeio aqui de A e B, né? Ó, os dois terminais sem a carga, né? A e B. E aí eu tenho que calcular essa tensão aqui, ó. VAB, né? Que é o meu V de Thevenin, é a tensão de circuito aberto. A tensão de circuito aberto, que é o meu VAB, é o próprio V de Thevenin. Então, se a gente observar nesse circuito aqui, quando eu abro, ó, a resistência aqui, quando eu tirei a resistência de carga, o que aconteceu? Ó? Nessa malha aqui, eu não tenho mais um caminho fechado, concorda? Porque ele está aberto aqui. Ó. Então, se eu não tenho mais um caminho fechado nessa malha, qual é a corrente dessa malha, hein? 0, né? Está aberto. Então, eu só vou ter a corrente nessa malha aqui, ó. Nessa condição. Concorda? Ou seja, eu tenho só um circuito série aqui, ó. E a minha corrente desse circuito série é justamente o IP, que é a corrente que essa fonte de tensão depende. Então vamos calcular o valor de IP aqui, ó. O meu IP, né, é a corrente total dessa malha. Então vai ser a minha tensão total sobre a resistência total da malha. Então vai ser, ó, a tensão total é 30, a resistência total é 6, né? Então aqui dá 5 amperes a corrente IP. Se a minha corrente IP é 5 amperes, qual o valor dessa fonte de tensão? Observe, ó, essa fonte de tensão ela é sempre um K vezes um valor de corrente ou um K vezes um valor de tensão, né? Nesse caso é um K vezes um valor de corrente.
Qual é o valor de corrente? É o IP, que é a corrente no resistor de 2 ohms. Professor, qual é o K? É 1, né? 1 IP. Poderia ser aqui 2 IP, né? Como é só 1 IP, então o valor dessa tensão aqui vai me ser 5 volts, concorda? Porque o meu IP numericamente é 5. E aqui está dizendo que essa fonte de tensão ela é justamente o valor de IP, o mesmo valor numérico de IP. Se meu IP é 5, a minha tensão dessa fonte também é 5. Só que como é uma fonte de tensão, 5 volts. Professor, mas eu não quero o valor. Vou ter que aplicar uma lei de Kirchhoff das tensões aqui. Essa minha corrente IP, ela não vai descer aqui nesse resistor de 4 ohms, então vai produzir uma queda de tensão aqui, ó. Qual é a tensão lá no resistor de 4 ohms? É 4 ohms vezes IP, que é 4 vezes 5, que dá 20 volts. Então a tensão aqui, ó, é 20 volts. Ok, então eu tenho a tensão nesse resistor, tenho a tensão nessa fonte, posso encontrar a tensão de Thevenin. É só fazer a lei de Kirchhoff, né, das tensões. Como é que é a lei de Kirchhoff das tensões? Somatório das tensões, né, numa malha ou num laço é igual a zero. Então eu escolho um ponto qualquer e eu vou fazer ou caminhar no circuito até voltar nesse mesmo ponto. Então eu estou entrando no menos aqui, ó. Então vai ficar, ó, menos essa tensão, que é 20. Professor, Continua. Oi. essa tensão no IP é tensão mesmo ou uma corrente? Essa aqui 5 volts. é a tensão dessa fonte. E o senhor tirou ela de onde? A questão deu ela aqui, ó. Ah, tudo A bem. tensão dela é numericamente igual ao valor da corrente IP, ó, a tensão dessa fonte. Ah, entendi. Entendeu? Beleza, tá ok. Aí eu calculei o IP, que deu 5. Então essa fonte de tensão ela também é de 5, porque é o Ah, mesmo beleza. valor de IP. Ah, tá ok. Beleza? Pronto. Aí a gente começou nesse ponto, né? Ó. Opa, o que foi que eu fiz aqui? Ah, não, tirei o zero aqui, 20. Então, ó, comecei nesse ponto, fui nesse sentido, ó. A primeira entrei no menos, então é menos 20. Aí vou continuar seguindo na malha aqui, ó. Vou entrar no menos também, ó. Então vai ser menos o valor dessa tensão, que é 5. Continuando aqui no sentido, ó. Vou entrar no mais. Então, opa. Então aqui vai ser mais. Agora qual é a tensão? VAB, né? Que é o V de Thevenin. Vou botar logo V de Thevenin, que é a mesma coisa, né? Aí eu vim por aqui, né? Ó. Aí vou voltar para o mesmo ponto agora, ó. Então igualo a zero. Então quem vai ser o meu V de Thevenin? Meu V de Thevenin, ó, vai, aqui eu tenho menos 25, vai para lá mais 25, né? O meu V de Thevenin é 25 volts. Ok, achei o V de Thevenin, né? Agora eu preciso do R de Thevenin, né? O meu R de Thevenin agora que eu vou precisar encontrar. Então eu vou só limpar um pouquinho aqui o circuito, que ele ficou um pouquinho poluído. Deixa eu limpar um pouquinho aqui. Esse aqui pode deixar. Ok, então eu preciso agora do R de Thevenin, não é assim? Então a gente viu que a gente pode fazer a seguinte coisa agora. Eu vou agora trazer esse circuito para cá.
Então, vamos usar o método 3, tá? O método 3, que foi o que a gente acabou de ver. Ó. Eu vou aplicar aqui uma fonte de tensão de teste. De 10 volts, tá? E preciso encontrar essa corrente de teste para achar o R de Thevenin, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver esse circuito, ó. Ele tem duas malhas, né? Eu vou usar a lei, o método das malhas. RI igual a V, né? Vou usar o método das malhas. Vamos fazer aqui por malhas. Então, vai me dar uma matriz 2 por 2, né? Vamos lá, ó, somatório das resistências da malha 1. Né? Eu vou ter aqui o I1, né? Ó, e aqui o I2, né? Ó, o método das malhas. Eu vou até botar de vermelho essas duas correntes. Está de vermelho aqui. Aqui nessa malha eu vou ter o I1 e nessa malha eu vou ter o I2, método das malhas. Então vamos lá. Malha 1, primeiro elemento, né, da matriz R, eu somo as resistências. 4 mais 2, 6. Resistência comum entre malha 1 e malha 2, ó, menos 4. Resistência comum entre malha 2 e malha 1, menos 4. Soma das resistências da malha 2, 4. Isso vezes, ó, I1 e I2 vai me dar aqui as fontes de tensão agora, né? Ó. Fontes de tensão na malha 1. Aqui eu vou, ó, do menos para o mais, é uma elevação, né? Uma elevação de 30, então aqui é mais 30. Agora eu vou na malha 2, né? Ó. Eu vou ter aqui, ó, do menos para o mais, uma elevação. Uma elevação de quantos volts? IP, né? Então, uma elevação de IP. Só que continuando na malha aqui, eu vou ter agora uma queda, ó, do mais para o menos. Uma queda de quantos volts? De 10. Então, é IP menos 10. Dúvida aí, pessoal? Alguma dúvida nessa parte? Eu só percorri a malha aqui em busca das fontes de tensão. Aqui eu vou do menos para o mais, então eu vou ter uma elevação. Qual é a tensão dessa fonte? IP. Então, mais IP aqui, ó. E aí, continuando no sentido aqui, eu vou ter uma queda, né? Queda do mais para o menos, uma queda de 10 volts. Então, por isso que ficou aqui, ó, menos 10. Ok? E aí a gente tem que resolver esse sistema. Mas antes de resolver, eu tenho que substituir, né? Vou ter que reescrever esse IP aqui, ó. Então, eu vou ter que reescrever. Tá só assim, ó, reescrever. Quem é IP? IP é esse rapazinho bem aqui, ó, essa corrente no resistor de 2. Não é isso? IP é a corrente no resistor de 2. Só que quem é a corrente no resistor de 2? Se a minha corrente nessa malha é I1. Vocês concordam que o meu IP é o próprio I1? Né? Para resolver o circuito, estou dizendo que a corrente nessa malha é I1. E aqui no resistor de 2 ohms eu tenho o IP. Então, o meu IP tem que ser igual ao I1, porque eu só tenho uma corrente passando no resistor. Né? Então, esse meu IP aqui, ó, é I1. Então, essa equação vai ser reescrita da seguinte forma. Essa equação de baixo ela vai ficar assim, ó, menos 4i1 mais 4i2, né? Ó, menos 4i1 mais 4i2 é igual a IP, né, que é o I1, menos 10. Esse 1 vai para o outro lado. Aí eu tenho, ó, menos 4 e 1. E esse 1 vai negativo. Então vai ficar menos 5 e 1, concorda? Mais 4 e 2.
é igual a menos 10, né? Ok. Então, como é que vai ficar essa minha linha? Eu vou economizar espaço aqui, tá? Que a nossa lousa está acabando. Eu vou economizar espaço. Então, eu vou tirar esses elementos que eu já reescrevi, né? Ó. Então, meus elementos vão ficar assim, ó. Eu acabei de reescrever essa equação. Então, meu primeiro elemento aqui vai ser o menos 5. Ó. Meu segundo elemento é 4. Meu termo independente, depois da igualdade, é menos 10. Aí a gente pode resolver isso aí na calculadora, né? Resolvendo isso aí na calculadora, para a gente ganhar tempo, tá, pessoal? Cadê aqui, ó? Resolvendo aqui na calculadora, vai me dar 1 e 1 de menos 10 amperes e 1 e 2 de 15 amperes. 15, menos 15 amperes. 1 e 2 de menos 15 amperes. Ok, então eu precisava descobrir quem é a corrente de teste, ó. A minha corrente de teste é essa aqui, ó, no sentido anti-horário. E eu achei o I2, que é a corrente no sentido horário. Alguém pode me dizer aí quanto é que é a corrente de teste? Se o I2 é menos 15? Se o I2 é menos 15, quanto é que é a minha corrente de teste, hein? Ó, o meu I2 é a corrente que está indo nesse sentido, ó. É menos 15. A corrente de teste é a corrente que está nesse sentido. Então ela vai ser mais 15, né? Elas são a mesma corrente, a corrente no mesmo segmento. Muda só a direção. Então, se está mudando a direção, eu mudo só o sinal. Então, mais 15 amperes. Ok, então eu achei o meu R de Thevenin. Eu vou fazer até aqui para poder ganhar esse espaço aí. Então, o meu R de Thevenin, por esse método, né, é o V do teste, o V da fonte de teste, sobre o I da fonte de teste, que vai me dar, o V é 10, sobre o I, que é 15, né, vai me dar 1/3, né? Não, 10 por 15, né? Vai me dar aí 2/3, né? 0,66666, né? Então aqui, ó, dá 0,67, tá? 67 ohms. Então o meu equivalente Thevenin vai ficar assim, ó. Eu vou ter a minha fonte de Thevenin, que a gente calculou aqui em algum lugar, aqui, ó, 25 volts. Eu vou ter a resistência de Thevenin, que a gente acabou de calcular, ó, 0,67 ou 6666, né? E aí eu tenho o resistor de carga que eu tinha tirado no começo. Esse resistor aqui, que é 10 ohms. Então, quem vai ser a corrente, né? Aqui no resistor de 10? É a corrente total, né? Ó, que vai ser a tensão total, 25, sobre a resistência total, que é 10,67. Então, a minha corrente total, fazendo essa conta, vai me dar 2,34 amperes. E essa é a resposta dessa questão, tá, pessoal? 2,34 amperes. Então, recapitulando o que a gente fez, eu tirei a carga, calculei a tensão de circuito aberto e a minha tensão de Thevenin, né, que deu os 25. Aí,
apliquei uma tensão de teste, calculei a corrente de teste, aí achei o meu R de Thevenin. Né? Achei esse R de Thevenin, que me deu 0,67. E aí, um equivalente de Thevenin, que é esse circuito aqui, eu calculei a corrente na minha carga, que era o resistor de 10 ohms, que deu aí 2,34. E aí eu usei esse método, pessoal, esse método da tensão de teste, tá? Alguma dúvida, pessoal, dessa... A corrente de teste foi só para achar o R de Thevenin, né? O V de Thevenin a gente calculou da mesma maneira como a gente vinha fazendo. Beleza, pessoal? Então, alguma dúvida aí? Ok, vamos fazer agora uma questão de Norton, tá? Vamos fazer uma de Norton. Então, eu vou adicionar aqui. Vamos fazer um exercício de Norton. Então, no exercício 2. Então, use o equivalente de Norton para achar a corrente no resistor de 6 ohms. E aí o meu circuito é esse aqui. Eu vou fazer também não tão bonitinho para poder a gente ganhar tempo. Então eu vou botar aqui uma fonte de tensão de 20 volts. Tem um resistor aqui de 2 ohms. Tenho aqui uma fonte dependente, ó. Opa. Um resistor aqui de 4 ohms. E aqui a minha carga de 6 ohms. Essa minha fonte dependente é uma fonte de corrente. Qual o valor da corrente dela? É o K, que é 0,5. Vou fazer maior. 0,5 vezes Vx. Ele chamou de Vx aqui, ó. Isso é o enunciado da questão, tá? E o Vx, ele diz que é essa tensão aqui, ó, no resistor de 2. É o Vx. Ok? Então, esse é o enunciado da questão. Ele quer que a gente calcule Norton, né? Calcule Norton aqui. Para achar a corrente aqui, ó, no resistor de 6. Então, se eu quero calcular o equivalente de Norton, o que eu tenho que fazer? Eu vou retirar a carga, né? Passar um curto. A corrente de curto é a minha corrente de Norton. Então, eu vou selecionar aqui, duplicar o circuito. Vou botar um pouquinho mais para cima. Aqui. Aí vou passar um curto, ó. Passei um curto. Essa minha corrente de curto é a corrente de Norton, né? Observe que eu tenho uma fonte de corrente. Essa é uma fonte de corrente, que tem uma setinha, só que ela é dependente de uma tensão, né? É uma fonte de corrente dependente de tensão, também chamada de fonte de corrente controlada por tensão. Então, isso aí é algo que vai me fazer eu ter que usar um daqueles métodos para calcular o
R de Norton, né? Eu não vou poder simplesmente só zerar as fontes, né? Então, beleza, vamos lá, ó. Quanto é que é essa corrente de Norton? Eu posso fazer aqui por malha também, de novo, né? Vamos fazer por malha. Eu tenho duas malhas aí, ó. Então, vou chamar aqui de I1 e aqui de I2. Todo mundo percebe que o resultado do meu I2 vai ser o próprio I de Norton aqui, quando eu calcular? Sim, né? Então, vamos lá, ó. Vamos fazer aqui o RI igual a V, né? Soma das resistências da malha 1, 2. Resistências entre malha 1 e 2, não tem, 0. Resistências entre a malha 2 e 1 é 0 também. Soma das resistências da malha 2 é 4. Aí isso aí vai ficar vezes o I1, vezes o I2. Agora fontes de tensão, né? Então se eu percorrer a malha nesse sentido aqui, ó, eu vou ter uma elevação de 20 na malha 1. Então mais 20. Só que continuando aqui no sentido da malha, ó, eu vou... Observe que essa minha fonte de corrente está para cima, né? Então, numa fonte, a corrente sai do mais. Então, o mais é em cima. O menos é embaixo. Quando eu já fiz aqui o mais 20, né? Ó, aí vou para essa fonte aqui, ó, do mais para o menos, né? Do mais para o menos vai ser menos alguma coisa. Agora, qual o valor da tensão dessa fonte? Professor, eu não sei não, porque ela é uma fonte de corrente. Bom, se ela é uma fonte de corrente, ela não tem uma tensão fixa, né? Então, se eu não sei o valor da tensão dela, eu chamaria de Vx. Mas como já tem um Vx no enunciado da questão, para não confundir, eu vou chamar de Vk, tá certo? Então, aqui fica menos Vk, que é a tensão dessa fonte. Aqui no segundo elemento é a tensão, fontes de tensão da malha 2. Então, seguindo a malha 2 aqui, eu vou do menos para o mais, né? Ó, do menos para o mais. Então, elevação. E qual é a tensão dessa fonte? A gente acabou de dizer que era Vk. Observe, tem um menos Vk em cima, um mais Vk embaixo. Eu posso somar essas duas equações. Somando essas duas equações, eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ficar com o seguinte sistema. Esse aqui mesmo. 0 mais 2, né? Somando aqui a de baixo com a de cima, ó, 0 mais 2 vai dar 2. 4 mais 0 vai me dar 4. Aqui, I1 e I2. Quando eu somar esse valor com esse, ó, ele vai cancelar, né? Um é mais e outro é menos. Então, vai sobrar só o 20 aqui em cima. Professor, eu perdi uma equação por conta da eliminação do VK. Então, eu tenho que encontrar uma equação lá onde está VK no circuito. O VK está aqui, ó. Eu preciso de uma equação de corrente, né? Então, qual é a equação de corrente que eu encontro nesse VK aqui, ó? Qual é a equação de corrente que eu encontro aqui? Quem é que pode me dizer? Ó, a fonte de corrente é para cima. Então, o meu I2, quando eu tirar o I1, vai me dar justamente o valor da fonte de corrente que é para cima. Então, a minha equação auxiliar, ela é da seguinte forma, eu vou escrever bem aqui, ó. I2 menos I1 é igual a 0,5 Vx. Ok, então meu I1 é negativo, é menos 1, ó. Então aqui fica menos 1. O meu I2 é positivo mais 1. Então aqui é 1. E depois da igualdade, eu tenho 0,5. Professor, mas não resolveu muita coisa não. Eu tinha um VK, quando eu somei as duas equações, aí eu eliminei o VK. Mas aí quando eu fui pegar uma equação auxiliar lá no VK, aí me apareceu um Vx.
Quando aparece um Vx assim, a gente viu, igual na equação passada, a gente reescreve a equação. Então, vamos lá. Como é que eu reescrevo essa equação? Essa equação aqui, ela está assim, né? Ó, menos 1 e 1, mais 1 e 2, é igual a isso, né? Então, é menos I1 mais I2 é igual a 0,5 Vx. Só que eu tenho que reescrever, eu tenho que trocar esse Vx aqui por alguma coisa. O meu Vx, ó, ele é a lei de Ohm nessa resistência de 2. Então, o meu Vx vai ser lei de Ohm R vezes I, vai ser esse 2 vezes a corrente que está passando aqui, que é I1. Né? Ó, a corrente da malha 1 é I1. Então, Vx, na verdade, é 2 vezes I1. Ok, quando eu faço, ó, meio vezes 2, vai dar 1, né? 1 e 1. Esse 1 e 1, quando eu passar para o outro lado, ele vai negativo, né? Porque ele está aqui positivo, vai para o outro lado negativo. Aí eu vou somar com esse menos e 1. Então, vai me dar aqui, ó, menos 2 e 1, mais e 2 é igual a 0, né? Porque tudo que estava aqui eu passei para o lado de lá. Então, já dá para a gente resolver agora esse circuito, né? Para eu encontrar quem? Eu vou encontrar o I de Norton, né? Aqui, ó, que é o meu I2, né? Eu vou encontrar o I de Norton. Ok, então como é que vai ficar o nosso sistema lá? O nosso sistema vai ficar assim, ó. A linha de cima não muda, né? Porque a gente já está com ela pronta. A gente só precisa reescrever a linha de baixo. A minha linha de cima é 2, 4, e 1 e 2. Aqui 20, né? E quem é a linha de baixo? Ficou assim, ó, menos 2 e 1, 1 e 2 e 0. Esse é o meu sistema, né? Resolvendo esse sistema aí, ó. Cadê aqui a minha questão? Tá aqui. Resolvendo esse sisteminha aí, ó, vai dar um I1 de 2 amperes e um I2 de 4 amperes. Então, o meu I de Norton, que é o próprio I2, é 4 amperes. A gente achou o I de Norton, que é a metade do teorema de Norton, né? Eu preciso agora achar o R de Norton. E aí eu tenho que usar um dos métodos, né? Não é isso? Achei o I de Norton, eu tenho que usar um daqueles métodos para calcular agora o R de Norton. Eu preciso calcular o R de Norton. Então vamos calcular a tensão de circuito aberto aqui, ó, para a gente fazer pelo aquele método 2, tá certo? Então deixa eu ver se eu ainda tenho o circuito aqui. Tem. Então eu vou trazer ele para cá. Vamos calcular aqui, pessoal, agora, ó, a tensão de Thevenin, para a gente poder fazer pelo método 2, né? Então a tensão de Thevenin aqui, ó. Aqui é uma resistência, concordam? O circuito está aberto aqui, né? Então a minha, aqui é A, aqui é B, ó. Aqui também é B. Como aqui a resistência, né, ó, tá no circuito aberto, não tem corrente aqui, não tem. O circuito está aberto. A corrente só caminha quando o circuito está fechado, né? Então, esse resistor de 4 aqui está se comportando como se fosse um fio. Então, esse ponto aqui também é A. Né? Esse ponto é A, o resistor é igual a um fio, e esse ponto aqui também é A. Ou seja, a minha tensão de Thevenin é a tensão aqui nessa fonte, ó, de A para B. Então, basta eu resolver
esse lado de cá, né? Ó. Esse lado de cá, certo? Então, a gente ficaria da seguinte forma aqui, ó. Vamos olhar, né? Então, eu posso resolver aqui por malha ou por nó, né? Eu tenho dois nós aqui, né? Ó. Dois nós. Vamos fazer por nós. É uma malha só, né? Mas eu tenho um circuito com fonte dependente. Vou fazer aqui por... Ou a gente pode tentar escrever uma equação, né? Vamos fazer por malha, que é uma malha só. O circuito, quando fica mais simples assim, por malha seria uma malha só, né? Então seria, ó, R vezes I, né? Ó, igual a V, né? Vamos lá, vamos escrever aqui. Por malha. Então, soma das resistências da malha 1. Eu só vou ter malha 1 aqui, né? Então vai ser 2. A corrente que eu quero encontrar vai ser essa corrente I1. Eu só tenho ela, o circuito está aberto do lado de cá. Então vai ser aqui, ó, 2 vezes I1 é igual agora às fontes de tensão, né? Se eu for percorrer a malha, ó, a fonte de tensão aqui eu tenho uma elevação de 20, né? Continuando a percorrer a malha, ó, eu vou ter aqui, ó, uma fonte de corrente. Mas eu sei que a fonte de corrente, a seta aponta para o mais e aqui o menos. Aqui eu vou ter o meu VK, né? Então eu vou ter aqui, ó, seguindo a malha, eu vou ter do mais para o menos uma queda, né? Ó. Então uma queda de VK. Opa, de VK. Ok? Então essa queda de VK aqui, ó, né? Ela é o VK aqui é uma fonte de corrente, né? E eu só vou ter ela aqui, né? Ó. Então eu não sei qual é a tensão VK aqui. Eu vou ter que dar um jeito de encontrar ela, essa tensão VK aqui, sabe? Como eu não tenho a segunda malha, né? Eu não tenho como zerar ela. Ó. Então o que eu posso fazer? Eu posso dizer, ó, que o meu VK, vê se vocês concordam comigo, ó, eu não só tenho essa malha aqui, ó. Então eu posso dizer que o meu VK vai ser, ó, 20 menos Vx, concorda? A tensão da fonte, ó, se eu subtrair dessa queda de tensão no resistor de 2, vai me dar a tensão aqui VK. Não é isso? É 20 menos Vx. Eu vou substituir esse VK aqui, ó. Então vai ficar 2 e 1 é igual a 20 menos 20, né, menos o VK, né? Ó, 20 menos o VK. Meu VK é 20 menos o Vx. Então eu vou ter que 2 e 1 é igual a 20 menos 20 vai dar 0, né? E aqui vai ficar Vx, ó. Meu 2 e 1 é igual ao próprio Vx, né? Meu 2 e 1 é igual ao próprio Vx. Cheguei numa equação redundante aqui, né? Ok. Então aqui eu não consegui me acrescentar muita informação aqui, porque o meu Vx é o próprio 2 e 1, né? Eu já sabia disso, né? Vamos tentar puxar por aqui, ó. A minha corrente, né, I1 é 0,5 Vx, né? A minha corrente 1 é menos 0,5 Vx, né? Menos 0. Enxergar como é que seria a saída por aqui, sabe? Menos 0,5 Vx, né? Só que o meu Vx é 2 e 1, né? Aí vai ficar assim, ó, menos 0,5 vezes 2 e 1. Aí, ó,
0,5 Vx, né? Vai me dar meio vezes 2, vai dar I1, né? Também não consegui muita informação por aqui, ó. Eu tentei fazer por esse método agora, pessoal, mas eu confesso que eu não tinha tentado nesse exercício, sabe? Eu acho que talvez seja melhor a gente fazer pela fonte de teste mesmo. Alguém consegue enxergar alguma saída aí para essa malha aqui, ó? Para resolver essa malha? Acho que a gente vai acabar tendo que fazer pela tensão de teste mesmo, tá? Ó, a minha corrente é 0,5 Vx, né? Ou seja, depende da tensão em Vx. Só que eu vou ter uma equação, ó, vocês estão percebendo, ó? Eu vou ter uma equação e duas incógnitas. Aí é um problema, eu não consigo resolver, né? Então, esse método, por isso que talvez esse método ele não funcione em todos os casos, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, já que eu vi que para a gente não perder muito tempo, eu vou para o método da fonte de teste mesmo, tá? Vamos aqui. Vi que a gente não teve muito... Depois é bom a gente dar uma olhada, né? Não saiu assim rápido não, tá? Então, a gente não pode perder muito tempo, porque a gente está na aula, né? Então, vamos aqui, ó, fazer pela fonte de teste, né? Então, pela fonte de teste, pessoal, o que a gente faz? Ó? A gente zera as fontes de tensão independentes, né? Então, esse meu 20 volts aqui, ó, vai zerar, tá? Esse 20 volts, ó, vai zerar. Vai virar um circuito fechado, né? E aí eu vou aplicar aqui, ó, uma fonte de 10 volts. 10 volts, tá? Ok. Então, vamos resolver aí, ó. A gente tem que achar qual é a corrente de teste. A tensão de teste é 10, né? Precisa achar a corrente de teste. Então, fazendo por malhas, eu vou ter I1 aqui, ó. Vou ter I2 aqui. E agora vai ficar melhor, né? Porque eu vou ter duas malhas. Então, vai ficar assim, ó. RI igual a V. Bom, então vamos lá. Resistências da malha 1, 2, né? Resistência comum a malha 1 e malha 2, 0. Resistência comum entre malha 2 e malha 1, 0. Resistência da malha 2, 4. Isso para achar o I1 e o I2, né? Aí eu vou ter aqui as fontes de tensão. Vamos lá. No sentido da fonte de corrente aqui, ó, eu vou ter mais para o menos. Então, a minha tensão é VK, né? Que eu não conheço o valor da fonte de tensão o valor da tensão dessa fonte de corrente, então vai ser menos VK. Tem mais alguma fonte de tensão na malha 1? Não. Então vamos para a malha 2. Na malha 2, ó, eu vou ter aqui uma queda do mais para o menos de 10 volts. Então vai ficar aqui, ó, menos 10. E aqui, seguindo na mesma malha, eu vou ter uma elevação de VK. Ó. Então vai ser, ó, menos 10 mais VK. Ó, beleza. Aí eu vou somar essa com essa, ó, mais. Quando eu somar essas duas equações, eu vou ficar com o seguinte sistema aqui, ó. 0 mais 2 vai me dar 2. 4 mais 0 vai me dar 4. Aqui o I1, aqui o I2. Quando eu somar aqui a de baixo com a de cima, vai cortar o VK, né? Vai ficar menos 10 aqui, ó. Ok, perdi a equação de baixo por conta do VK. Então, vou lá no VK e escrevo uma equação de corrente.
Equação de corrente aqui, ó, o VK é para cima. Então, como é que fica essa equação? Vai ficar I2 menos I1, né? I2, ó, menos o I1, que é para baixo, vai me dar o 0,5 Vx. Ó. Zero vírgula 5 Vx. Só que quem é o meu Vx, hein? É 2 e 1, né? O meu Vx, ó, lei de Ohm. Então, I2 né? Menos I1 é igual a 0,5 vezes o Vx, que é 2 e 1. Aqui, 0,5 vezes 2 e 1 a gente já tinha feito, né? Lembra? Aqui dá 1 e 1. Quando eu for levar para o outro lado, vai negativo. Junto com esse menos I1, vai ficar menos 2 e 1 mais I2 é igual a 0, porque esse elemento que estava aqui, eu passei todo para o lado de lá. Então, aqui vai ficar ó, menos 2 e 1, 1 e 2 igual a 0. Igual a 0. Igual a 0. Ok. Então, resolvendo aí esse sistema, ó, vai dar, só procurar aqui, pessoal. Vai dar I1 igual a menos 1 e 2 igual a menos 2. Ok. Então, meu I2, ó, quem é o I2? Essa corrente aqui, ó. No sentido horário, né? Ó, me deu menos 2. Então, quem é a minha corrente de teste, hein? Que é a corrente que sai da fonte de 10. Se para cá é menos 2, então no sentido contrário é só 2, né? Ok, então quem vai ser o meu R de Norton? É V teste sobre I teste. Então, meu R de Norton vai ser o V teste, que é 10, sobre o I teste, que é 2, que vai me dar aqui 5 ohms. Aí, ok, então o meu equivalente de Norton vai ficar assim, ó, uma fonte de corrente de 4 amperes, que é o I de Norton, em paralelo com a resistência de Norton, uma resistência de Norton, ó, que é 5 ohms, e aí eu boto a carga de volta aqui, ó. Qual era a carga que eu tinha? Começo do circuito, 6 ohms. Aí ele quer a corrente aqui, ó. Corrente aqui. Né? Como é que eu posso achar essa corrente aqui? Eu posso fazer divisor de corrente, né? Lembrando divisor de corrente? Então, deixa eu ver só se eu consigo trazer um pouco mais para cá. Aqui assim. Dar um zoom aqui. Vou tentar finalizar aqui, ó. Então, aqui eu tenho a fonte de corrente, ó. E aí a corrente vai se dividir. Eu vou querer só a parte da corrente que está indo para o resistor de 6. Vou fazer divisor de corrente aí, ó. A minha corrente no resistor de 6 vai ser o quê? Ó? 1 sobre 6, né, que é a condutância dele, dividido pela condutância total, ó, vezes a corrente total, que é 4. Se eu for fazer essa conta aí, ó, vai me dar que o I6, se você fizer essa conta, né, ó, vai dar 1,82 amperes, tá? E essa é a resposta dessa questão. Então, observe, eu tentei fazer pelo outro método, né? Mas foi mais viável fazer pelo método da fonte de teste mesmo, tá?
Pelo outro método, eu cheguei numa equação estranha, né? Eu tinha só uma malha e eu tinha duas variáveis. E aí eu ficava com um sistema linear inconsistente, né? Incompleto. Tudo que eu fazia voltava para a mesma equação, não foi suficiente, nunca tinha pegado esse tipo de questão. Mas aí, beleza, a gente tem pelo menos, a gente tem 2 métodos, né, para fontes dependentes e 3 métodos para fontes independentes, pessoal. Esses 3 métodos, cada um deles funciona para fontes independentes. O que está faltando é só a gente fazer um exercício de máxima transferência de potência usando fontes dependentes. Mas a gente tem 15 minutos, talvez não vá dar tempo, sabe? Mas eu vou começar, tá bom? Para a gente poder finalizar essa análise, né? Thevenin com fontes dependentes, agora a gente fez uma de Norton com fontes dependentes, e agora uma de máxima transferência de potência com fontes dependentes. E aí a gente finaliza, tá bom? Vamos só começar aqui, se não der tempo de eu fazer, eu deixo o gabarito. E aí na próxima aula a gente começa a aula, né? Tirando dúvida da lista, pode ser? Professor, talvez pelo pouco tempo de aula que ainda falta, talvez seja melhor deixar de fazer esse exemplo na próxima aula para a gente não fazer nada nas pressas e não acabar passando por cima, não. Assim, a diferença qual é a diferença, né? Para a gente fazer máxima potência, Cartesiano, a gente tem que fazer o Thevenin, né? Aí o passo a mais é só que a resistência da máxima potência é a mesma resistência de Thevenin. Mas, na verdade, é o mesmo método, né? É o mesmo método, de Thevenin ou Norton, né? Tanto faz. Na máxima potência, a única coisa a mais que eu tenho que fazer, além do Thevenin ou Norton, é adicionar aquele resistor, né? No final, que é o RTvenin ou Norton. Sim, sim. Então, deixa eu só Então tá passar, né? certo. Eu passo ela e aí a gente faz até onde der. Porque o passo final é só esse, né? Aí dá para finalizar depois, né? Se não der agora. Ou se vocês quiserem, a gente pode fazer até o final, mesmo que passe um pouquinho das 10. Né? Para mim não teria problema, não. Beleza? Só para a gente finalizar o assunto, tá? Para não ficar com nada pendente, né? Beleza, Na próxima aula a gente começa com as dúvidas da lista. Então vamos lá. Exemplo. Então ele quer a máxima transferência de potência em RL, resistor da carga, aí ele quer saber qual é essa potência máxima, qual é o valor da resistência para essa potência máxima. Então ele me dá o seguinte exemplo, o seguinte circuito. Eu tenho aqui mais menos 30 volts, aqui eu vou ter um resistor, que é de 2 ohms, aqui um resistor de 4 ohms, aqui um resistor de 6, aqui um resistor de 8, aqui uma fonte dependente e aqui o resistor RL. Essa fonte é uma fonte de tensão que depende da corrente IX, parecida com aquela outra que a gente está fazendo, né? A corrente X é o resistor aqui no resistor de 2. 6, 4, 8, ok.
Então, ele quer saber qual o valor desse RL, para que eu tenha a máxima potência nele, e qual é o valor dessa potência dissipada aqui nesse resistor RL. Então, eu tenho que fazer o Thevenin ou Norton, né? Para saber a máxima potência. Porque a máxima potência, se eu fizer o Thevenin, eu vou achar o V de Thevenin, o R de Thevenin, e na carga, que é esse RL, eu vou botar o R de Thevenin, né? Essa que é a máxima transferência de potência. É só colocar na carga o valor da própria resistência de Thevenin. Então vamos fazer o Thevenin aqui, ó. Eu vou tirar a carga, certo? Para a gente ganhar espaço aqui, vou tirar a carga, ó. E aí o que a gente vai fazer? Tem que calcular essa tensão aqui, ó, de circuito aberto. Tensão de circuito aberto. Eu vou fazer por malhas, né? Dá para notar aí que são 3 malhas, né? Ó. 1, 2. Aliás, só 2, né? Porque aqui está aberto, ó. Aqui está aberto. Então, eu tenho 2 malhas. A minha matriz vai ser 2 por 2. Né? Ó. Então, eu tenho 2 malhas. Vamos lá. Quem é a malha da a resistência da malha 1? Somando aqui o 2 e o 4, eu vou ter 6. Resistência entre a malha 2 e a malha 1, menos 4, né? Resistência entre a malha, a primeira malha, aliás, eu só tenho 2, né? Então é isso mesmo, ó. Soma das resistências da malha 1 dá 6. Resistência comum entre a malha 1 e a malha 2 é o 4, então vem para cá negativo. Aqui, ó, também menos 4, que é a mesmo, né? E aqui a soma das resistências da malha 2, que vai me dar, ó, 6 e 4, 10, e 8, 18, né? 18. Isso para achar I1 e I2. Aí eu vou ter aqui, ó, fontes de tensão na malha 1, mais 30, né? E aqui, ó, 0, né? Ó, aqui eu não tenho, né? 0. Ok, aqui eu não vou precisar fazer nada, ficou bonitinho o sistema aí, eu não preciso nem trocar, nem reescrever, nem substituir, nem somar, não vou precisar fazer nada. Só resolver o sistema. Resolvendo esse sistema aí, vai me dar, ó, I1 igual a 5,87, I2 vai dar 1,3 amperes. Beleza? Só que tem um detalhe, eu quero o V de Thevenin, né? Eu achei, ó, o I1 e eu achei o I2. Se eu achei o I2, eu tenho a tensão aqui, não tem, ó, no 8? Quanto é que é essa tensão aqui no 8, ó? É 8 vezes I2, né? A tensão aqui, ó, é 8 vezes I2. Lei de Ohm. Quando é que vai dar 8 vezes 1,3? 8 vezes 1,3, vou fazer aqui, dá 10,4. Então, essa minha tensão bem aqui, ó, é 10,4 volts. A tensão no resistor de 8. Aí vamos fazer a lei de Kirchhoff, né? Ó, a LKT. Lei de Kirchhoff das tensões. Vai ficar quanto? Eu vou começar desse ponto, ó. Vai ficar, ó, menos, né, ó, menos 10,4. Seguindo aqui, ó, menos 0,5x. Aí, ó, continuando aqui, ó, aqui o meu V de Thevenin, eu vou entrar no mais, ó. Mais V de Thevenin é igual a 0. Então, vamos lá, resolver isso aí, né? Quem é o meu Ix? O Ix, ó, é a corrente no resistor de 2. Posso dizer que é a própria I1, não posso não? O Ix é o próprio I1.
Então, eu vou ter aqui, ó, menos 10,4 menos 0,5 vezes o meu I1, ó, 0,5 vezes o I1, que é 5,87. Vai ser 10,4, né? Que vai para lá positivo, vai para o outro lado positivo, e esse produto vai para o outro lado positivo. Então, eu vou somar isso aí, né? Meu V de Thevenin vai então dar 13, opa, 34 volts. Esse é o V de Thevenin. Agora eu preciso do R de Thevenin, né? Para o R de Thevenin, eu posso aplicar a fonte de teste, né? Vou fazer pela fonte de teste de novo. Eu não posso correr o risco de perder tempo, né? Então, eu vou tirar aqui, para a gente usar o mesmo desenho, eu vou usar aqui, ó, esse mesmo desenho aqui, certo? Vamos ganhar tempo aqui, para não ter que fazer o mesmo desenho de novo. Pronto, então eu vou aplicar aqui a tensão de teste agora. Está aqui ela, ó. Vou botar 10 volts. E aí eu preciso calcular essa corrente de teste, né? Professor, para que isso? Para achar o R de Thevenin, porque eu tenho fonte dependente. Está aqui ela, ó, fonte dependente. Então, para achar o R de Thevenin, eu não vou poder usar aquele método que a gente vinha fazendo nas aulas passadas. Então, vamos lá, ó, fazendo agora dessa forma, eu vou ter 3 malhas agora, concorda? I1, I2 e I3, ó. E o meu I-teste vai ser menos I3, concorda que eles estão em sentidos opostos? Então, eu preciso aí resolver agora só esse sistema de 3 malhas. Então, vai ficar assim, ó. R11 vai dar o 4 mais o 2, né? Dá 6. R12 menos 4, né? Que é essa resistência aqui. R13 é 0, que eu não tenho resistência comum entre a malha 1 e a malha 3, não tenho. R21 é o próprio menos 4. R22, aí é 8 mais 6 mais 4, que dá 18. R23, comum aqui é só o 8, né? Então vai ficar menos 8. R31 é o mesmo 13, que é 0. R32 é o mesmo 23, que é menos 8. R33, eu só tenho aqui nessa malha só o 8. Então vai ser aqui 8. Isso para achar, ó, I1, I2 e 3. Aí eu vou ter as fontes agora do lado direito, fontes de tensão. Na malha 1 eu vou ter uma elevação de 30. Na malha 2, na malha 2 eu não tenho nada, né? 0. E na malha 3, ó, vamos olhar para a malha 3, né? Então eu vou ter uma queda de 10, né? Menos 10, ó. E vou ter aqui uma elevação, né? Do menos para o mais, ó. Uma elevação de quanto? 0,5 e x. Essa é a elevação. 0,5 e x. Observe que eu só tenho o x agora, né? Eu vou ter que reescrever essa equação. Reescrever ela. Então, se eu reescrever essa equação, vai ficar assim, ó. 0 e 1, né? Que dá 0. Menos 8 e 2. Mais 8 e 3, né? Mais 8 e 3. Vai dar igual a menos 10 mais 0,5 e x.
Só que quem é o Ix? É o próprio I1. Ó, se eu olhar para cá, ó, o meu Ix é a corrente na malha 1. Então, é o meu próprio I1. 0,5 I1. Então, eu vou passar esse 0,5 I1 para lá. Vai ficar menos 0,5 I1. Aí o menos 8,2, que já está lá. Mais 8,3, que já está lá. É igual a menos 10. Ok, então essa minha equação aqui, ó, de baixo, ela vai ficar da seguinte forma. Vou aproveitar o espaço aqui. Eu não reescrevi ela, né? Então, essa equação ganhou um novo valor, que é menos 0,5 para o I1, menos 8 para o I2, 8 para o I3 e menos 10 para o... Menos 10 para cá, para o termo independente, né? Ó. Ok, resolvendo esse sistema aqui, do jeito que ele está aí, vai me dar, ó, I1 é 0,95 amperes, I2 me deu 1,43 amperes e o I3 me deu 2,74 amperes. Ok, então o meu I de teste, ó, em módulo, ele é 2,74 amperes, certo? Na verdade, a corrente está entrando na fonte, né? Então, quem vai ser o meu R de Thevenin? É o V de teste sobre o R de teste. Eu vou botar logo os valores, tá? O meu V de teste é 10. Aliás, sobre o I de teste, que é 2,74. Então, meu R de Thevenin, 10 dividido por 2,74 dá 3,65 ohms. Então, observe, ó, eu achei a tensão de Thevenin, achei a corrente de Thevenin, a resistência de Thevenin. E aí o circuito equivalente de Thevenin ficou assim, ó. Aqui a carga. Aqui é 13,34 volts. Essa resistência é 3,65. E a resistência da carga, no início da questão, né, ele queria que eu dissesse qual é, para ter a máxima potência. Então, para ter a máxima potência, tem que ser o mesmo valor do R de Thevenin, 3,65 ohms. Então, essa aqui é a primeira resposta da questão, ó, quem é o RL. O que foi que eu fiz aqui? Não, ok. Então, descobri quem é o RL. Quem é a potência máxima? Aí a gente viu na aula passada que a potência máxima, ela é V de Thevenin ao quadrado sobre 4R de Thevenin. Então, a potência máxima vai ser, ó, o 13,34, né, ao quadrado, dividido por 4 vezes o R de Thevenin, que é 3,65. Fazendo essa conta de potência máxima, me dá 12,2 watts, e é o segundo pedido aqui da questão, né? Então, a gente achou os dois pedidos da questão. Beleza, pessoal? Então é isso. Aí a gente viu, né, os três principais teoremas quando a gente tem fontes dependentes. Beleza? A gente está vendo coisas bastante interessantes, sabe, nessa cadeira. Por exemplo, o livro lá do Sádico, ele não traz
essa teoria direitinho, sabe? A teoria, quando você tem fontes dependentes, como é que se comportam os teoremas, né? Então não tem. A gente está vendo essa disciplina num nível muito bom, sabe? O nível que a gente está trabalhando é um nível, digamos assim, intermediário, né? Tem ainda algumas partes mais avançadas também, mas também para o escopo dessa disciplina elas não são fundamentais, né? A gente já está vendo mais do que o que geralmente é visto nessas disciplinas de circuito CC. Beleza? Bom, então, finalizamos, né, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Alguma dúvida do que a gente passou? Deu para entender? Deu para rever, né, e entender com essa adição das fontes dependentes? Beleza, né? Tranquilo aqui, o Arthur colocou, né? Tranquilo. Beleza, pessoal. Então, uma boa noite para vocês. Na próxima aula, me lembrem, viu? Da questão de tirar as dúvidas da lista, né? Na próxima aula, tá bom? Me lembre para eu não esquecer. Pode ser logo no comecinho, pode falar no comecinho, tá certo? A gente começa tirando as dúvidas da lista. Beleza? Então, boa noite para vocês, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Boa noite, professor. Obrigado.